Bem-vinda à leitura com a síntese da energia do seu próximo ano. Vou fazer baseada nos signos. Eu te aconselho a assistir o seu signo de Sol, Lua, Ascendente, pelo menos. E se você quiser, também pode assistir Vênus e Marte. Porque assim você tem os 5 planetas pessoais, né? Ascendente, enfim. Seus planetas pessoais. E aí você consegue ter uma mensagem mais ampla. E também dá para ler, para ouvir a mensagem no sentido de, por exemplo, você ouvir a mensagem da sua Vênus relacionando aos assuntos afetivos. Marte, aos assuntos que dizem respeito à sua ação, à sua realização na vida, no mundo, para o próximo ano. Veja como fica melhor. E também, se você quiser mais ainda aprofundar essa informação, eu te aconselho a fazer a leitura da mandala do ano, que eu ofereço só nessa época do ano, vai valer durante dezembro. A agenda para essa leitura está aberta, o link fica aqui embaixo do vídeo. E aí, assim, lá a gente consegue passar pelas 12 casas. Então, são 12 temas da vida para você entender os movimentos energéticos para cada uma dessas áreas. Então, se quiser, o link está aqui embaixo. Eu vou agora para os signos nesse vídeo de fogo. Então, você de Áries, começamos por você, muito bem-vindo à sua leitura. Eu vou iniciar com o oráculo aqui, as cartas astrológicas, para a gente pegar aqui um apontamento de temas prioritários para o seu ano. A gente vai ver aqui por quê. Como é uma leitura geral, que eu vou trazer só 2 cartas, a força e o desafio para o seu ano, aqui você pode pegar a indicação e buscar no seu mapa astral um pouco mais de mensagem. Então, vamos ver o que sai aqui. E aí você vai poder personalizar através da sua própria energia. Claro, também te indico fazer a leitura da mandala do ano, né? Pra gente ver os movimentos energéticos para cada uma das áreas da sua vida. Aqui vai sair uma delas. E né, na mandala a gente consegue ver como que vai estar a energia para todas as outras áreas também. Então você consegue se preparar melhor para o seu ano. E aí o link está aqui embaixo para você solicitar, fica disponível só até o final de dezembro, certo? Viraram 2, eu vou aceitar, porque eu tenho aceitado todos os signos que saem 2. E a gente tem aqui a indicação de 2 planetas. E aí você vai pegar seu mapa astral e ver onde está, em que casa e em que signo estão caindo esses 2 planetas e vai ler as informações sobre isso lá. A gente tem aqui Netuno, regente de peixes, né? Netuno. Com a intuição, e Vênus, regente de Touro e Libra. Aqui a gente tem os sentimentos. Então, a gente tem aqui para você de Áries, um signo de fogo, a referência a 2 energias muito conectadas aos signos de água. Apesar de Vênus ser um regente de um signo de terra e de um signo de ar, a carta fala sobre sentimentos, aqui embaixo. Então, junto com a intuição, os sentimentos são associados aos signos de água. Principalmente aqui a intuição relacionada a peixes. O que isso traz para você? É um ano em que você vai precisar, por exemplo, se abrir mais para a sua intuição. Trabalhar, por exemplo, eu sempre vou indicar terapia para todos, né? Mas trabalhar os seus sentimentos, entender os registros emocionais que você tem, como que eles estão te influenciando, como que você está agindo a partir dessas memórias, desses registros, dessas dores, traumas, feridas, tudo isso que vai te direcionando em atitudes, né?
Então esses são assuntos muito importantes para você esse ano, aqui com os sentimentos, com Vênus. É tudo aquilo que te afeta. Resumindo, todos os seus afetos, eles têm são o assunto, o tema do seu ano. E a intuição, ela traz exatamente o chamado, a abertura. É o convite para você olhar para isso, para você direcionar bastante da sua atenção para esses temas, porque isso vai te ajudar não só a fluir melhor pelo ano, né? Afinal, aqui a gente tem 2 cartas repletas de água, mas isso te ajuda a fluir melhor na vida. Te coloca num lugar mais confortável. O processo terapêutico nem sempre é confortável. Eu falo nunca é, mas eu tô evitando os extremos. Nem sempre ele é confortável. Mas depois que a transformação, a gente alcança esse momento de transformação, de integração, depois a coisa fica muito boa. Então, recomendo fortemente. Mesmo que seja desconfortável o processo, o resultado é muito benéfico. Vamos ver aqui a força do seu ano, para a gente olhar para esses temas aqui que surgiram, talvez de um jeito mais focado. A força sai aqui para você a aventura e o desafio. Os amantes. Saiu uma carta por baixo, mas eu não vou deixar ela aqui. Saiu a participação, um 4 de paus aqui por baixo. Participação, ela fala sobre a engrenagem, ela traz uma energia de as bases da vida, aquilo com que você se conecta, se alinha para a vida acontecer. Mais ou menos isso, a temática dessa carta nesse tarô. Ela saiu junto aqui na parte do desafio, junto com os amantes. Os amantes, aqui, sendo muito honesta, eu ia levar para um outro lugar essa mensagem. Mas eu vou focar, já que a gente tem tanta questão de sentimento ali como direcionador, né, do ano. Para você de Áries, a gente está falando sobre um ano em que as suas relações vão ter aqui uma extrema importância. Então, não só para quem busca um relacionamento, por exemplo, e a gente não está falando só de amor, né? Todo tipo de relação, mas eu vou dizer que principalmente relacionamento amoroso, porque o 4 de paus também é uma carta conectada à ideia de casamento. E a gente tem os amantes. Então, seja você alguém que está solteira buscando um relacionamento, ou você que já tem um relacionamento, é um ano em que você precisa se trabalhar internamente, como eu falei tanto antes sobre os sentimentos, né? O trabalho emocional de feridas e tudo mais, olhar para isso, para que você fique mais, vou usar esse termo, limpa. Você se limpar dessas feridas, dessas dores, dessas amarras, que muitas vezes te fazem, por exemplo, você pode ser uma pessoa que quer muito um relacionamento, mas tem um trauma tão grande que você inconscientemente afasta as pessoas. Você criou ao seu redor um campo de repulsão e você nem sabe. Você fica querendo e nunca vem aquilo que você quer, porque você, de forma inconsciente, está repelindo as pessoas. Então, o que isso aqui diz? Olha para o que está causando esse campo. Para o que fez você criar esse campo de rejeição, de repulsão. Porque assim você consegue tomar consciência, trabalhar, resolver, para então transformar. Aí você passa a atrair. Tem aqui, com a carta principalmente da força, a aventura, é um ano muito propício para você conhecer pessoas, falando de relacionamento, né? Conhecer pessoas, conhecer lugares, tá mais pro mundo,
sabe? Talvez seja uma tendência clichê, né, do signo de Áries, esse impulso e esse ir para fora, né? Mas é um ano que isso está mais forte. Essa é a sua grande força desse ano. É a curiosidade de querer conhecer o novo, não ter medo do desconhecido, querer ir atrás e desbravar novos lugares, novos horizontes. Isso tudo é potencial positivo dessa aventura. Então você naturalmente vai estar mais aberta para isso. Só que se você tiver, por outro lado, lá na sombra, né, no inconsciente, você tem questões abertas, feridas abertas, questões em aberto, que te fazem... Sabe aquele momento em que você pensa assim, putz, por que eu fiz aquilo? Sabe? É assim, nem era eu fazendo aquilo. Então, quem é essa pessoa que agiu naquele momento? O que fez você agir daquele jeito? Tem uma dor, tem uma ferida que está te fazendo ter um comportamento distorcido. Talvez diferente do que você teria normalmente, não sei. Então, é o momento de você olhar para isso, porque isso vai estar em alta, em voga, para você, de fato, elaborar, tomar consciência, integrar o que precisa ser integrado, curar o que precisa ser curado, tudo isso. E aí, duas coisas. Primeira, volto a dizer, eu não estou falando aqui exatamente só de relacionamento amoroso, é relações. Por exemplo, se você tem uma ferida em relação à mãe, a sua mãe, ou a mãe arquetípica, você vai talvez projetar isso num relacionamento. Não precisa nem ser amoroso, numa amizade, num chefe, uma chefe, alguma pessoa. Você transfere aquela dor para a pessoa, né? Para a relação, para a dinâmica com ela, ou aquela questão, melhor dizendo, para essa relação. E isso muda tudo, né? Então, é o momento de você olhar para essas questões, olhar para isso tudo, tomar consciência, para você poder se beneficiar, não tirar proveito, né? Mas é para você conseguir viver experiências melhores, já que tantas vão surgir, tem aqui uma tendência a surgir, e tirar o melhor de cada uma delas, aprender ao invés de sofrer, sabe? Então é um ano que traz isso para você. A segunda coisa que eu ia dizer, que na verdade era a primeira que estava me vindo, depois que eu percebi esse movimento que fala de relacionamento, é que eu ia levar os amantes para a questão das escolhas. As escolhas que você faz esse ano vão ser determinantes, sempre são, né? A gente escolhe, quando a gente escolhe uma coisa, a gente está excluindo todas as outras, e a gente vai naquilo confiando que vai levar para um bom caminho. Mas esse ano, isso tem, eu diria que um peso maior. Então esteja atenta, porque aqui está no lugar de desafio. As suas escolhas serão os seus maiores desafios. Para alguns é de fato escolher. É sair de cima do muro e tomar uma decisão. Muitas vezes, aqui, vou levar para um lugar que passa por tudo que eu falei antes. Muitas vezes é você tomar a decisão de deixar uma relação para trás. E não olhar mais para trás. Porque aquilo não estava te fazendo bem. Quando eu falei aqui daquilo que a gente projeta, né? Das feridas e tudo mais, é isso. Você pode aqui estar no momento de você se dar conta de que você precisa fazer essa escolha. E aí você escolhe. Esse vai ser o seu maior desafio, pode ser o maior desafio do seu ano. Tomar essa decisão, fazer essa escolha e seguir nela. Mas isso se transforma em algo que é extremamente positivo para você. Não tenha dúvida, porque aqui, lembrando que a primeira carta que sai para você é a intuição. Se você sentir de fazer qualquer coisa, mesmo que seja algo muito difícil, faz. Se é o seu coração que está te guiando, faz. Porque vai ser bom para você. Não tenha dúvida. E eu falo isso talvez para amenizar o peso, né? Pode ser uma escolha difícil, mas vai ser benéfico. No final das contas, no desdobrar, vai ser muito benéfico para você, mesmo que seja difícil. É isso, para você
de Áries, essa é a sua energia, a síntese da energia do seu ano. Mais uma vez, a mandala pode te ajudar a identificar melhor como que isso se encaixa nos temas da vida, né? Nas 12 áreas da vida. Então, o link tá aqui embaixo, fica disponível só até dezembro, né? A leitura, então fica aí o convite para você solicitar o quanto antes. E eu desejo que seu ano seja incrível, maravilhoso e te vejo no próximo. Leão, leonina, muito bem-vinda. A sua leitura, a síntese da energia do seu ano. Eu vou começar com as cartas astrológicas para a gente pegar aqui um direcionador do principal tema para o seu ano, porque como é uma leitura geral, eu vou trazer aqui a mensagem, né, da força do desafio para você, mas aqui o que sair você vai buscar, se quiser, né, você pode buscar no seu mapa astral e aí você consegue personalizar um pouquinho mais a sua mensagem. Então, vamos ver o que sai aqui para você. Que é o ascendente, as novas possibilidades. Então, a mensagem é o seguinte, primeiro de tudo, vá olhar no seu mapa astral, né? Na verdade, ascendente é uma coisa que a maioria das pessoas sabe. É a casa número 1, sempre vai ser a referência da casa número 1. Então, aqui a gente tem, investigue os temas que falam, os temas que trazem, né, o ascendente, que é aquilo que você mostra para o mundo, é o que você expressa para fora, quem você é para o mundo. Esse é um tema importante, tomar consciência sobre isso, sobre esse eu que você está expressando. Olha também a sua casa 1, que signo tá nela, se tem algum planeta ali naquela casa, e aí vai ler sobre ele. Leia sobre a casa número 1, a gente tá falando sobre, aqui a gente tem novas possibilidades, né? Mas a casa número 1 a gente fala sobre o eu, sobre, até tá aqui, por acaso eu olhei, no fundo saiu essa dupla para um outro signo. Virgem, talvez? Não sei, não me lembro mais. A casa do potencial é a casa de número 1. São todas as suas potencialidades, habilidades, tudo aquilo que constrói a sua percepção, a sua concepção de eu. Quem sou eu, né? Essa é a sua maior pergunta para esse ano. Descobrir quem é você de verdade, a sua essência. Buscar a sua verdade, buscar essa essência e trazer ela à tona. Ser cada vez mais você mesma. Isso não só é a sua temática desse ano, é um ano que você está sendo chamada para esse movimento de tomar consciência de si, do eu, né? Mas isso também te traz exatamente essas novas possibilidades que essa carta fala. Acho que não está focando, né? Enfim, novas possibilidades. E com isso, oportunidades também surgem para você. E aqui, né, é interessante que a gente está falando do signo de Leão e a gente tem aqui o Sol, que é o seu regente. É o momento de nascer do Sol. Eu posso dizer que é um ano de renascimento para você. Renascimento dessa nova consciência que traz mais da sua essência para essa persona que você expressa para o mundo, né? Já que a gente está falando do ascendente. Vamos ver aqui a força e desafio, mas, como eu disse lá no início do vídeo, é sempre válido fazer a leitura da mandala, porque aí você consegue ver o movimento energético para todas as 12 áreas da vida da mandala astrológica, e aí, claro, também exclusivamente para a sua energia, né? Aqui a gente tá, como eu disse, eu trouxe essa parte da leitura inicial para você ir buscar informação no seu mapa. Mas a leitura também traz exatamente uma energia totalmente direcionada para você. E aí você consegue saber exatamente, tudo ali vai ser para você, e aí você consegue se preparar para esse ano. Eu diria que para fazer desse ano
um ótimo ano. Um ano de não só possibilidades, mas de oportunidades e potencialidades. Então, vamos ver aqui qual a força para esse seu ano. E se você quiser essa leitura, o link fica aqui. Ela fica disponível só até o final de dezembro. Força, a mente. E o desafio para você de Leão, a abundância. A sua mente é a sua maior aliada nesse ano. A gente está falando aqui o tempo inteiro de tomar consciência de si, né? Do eu, quem sou eu, que eu quero, para onde eu tô indo, qual o meu propósito, no que eu acredito. Essa mente, a sua mente, essa ferramenta que você tem de análise de dados, de interpretação da realidade, de processar a informação, de criar ideias, conectar informações, né? E criar novas ideias para descobrir caminhos, descobrir possibilidades, tudo isso. Esse é o potencial positivo dessa mente. Ela precisa trabalhar a seu favor. Então, o que isso quer dizer? Essa carta já saiu para algum outro signo aqui. É você entender quais são as suas limitações. Quais são as limitações dessa mente? Porque, como eu disse nesse outro signo, aqui a gente tem uma mente poluída. Ela é toda feita de poluição, ela nem consegue enxergar nada direito. O olho nem está no lugar. O que ela traz? A forma como você enxerga o mundo, ela é de acordo com as suas crenças, os seus valores. Então, se a gente está falando do eu, quem é você no que você acredita? Como que você vê a vida, como você age na vida? A partir de que princípios você age? Ou tende a, né? O quanto isso está alinhado realmente com a sua essência, com a sua alma. Porque se não tiver, uma limpeza precisa ser feita. Para você revelar, descobrir a sua própria verdade. Porque enquanto você não faz isso, essa mente ela não está trabalhando a seu favor. Ela está te bloqueando. Ela, aqui, eu posso chamar de... Tá quase que agindo como uma inimiga. É aquela mente, as minhocas na cabeça, aqueles pensamentos que vêm e te fazem desacreditar e te fazem duvidar, que te confundem. Então, para você escapar disso, se distanciar cada vez mais disso e se aproximar de uma mente como ferramenta, como eu disse, né, que trabalha a seu favor, que tem todo esse potencial para realizar, porque consegue conectar ideias, ter ideias, conectar informação, né? Ter ideias, uma mente criativa, uma mente que produz, uma mente que pensa, né? E não pensa pela cabeça dos outros, pela sua própria, por quem você é. Essa é a mente que te leva para os melhores resultados, para as melhores realizações. Como eu falei aqui, as possibilidades se tornam oportunidades. Essa mente cria essas oportunidades para você. Porque o seu desafio aqui é a abundância. É você descobrir qual é o caminho do fluxo da vida. Para onde a sua vida está te levando, para onde a sua alma está te guiando. E não ficar lutando contra. Quantas pessoas não fazem isso? Fica insistindo em uma coisa e tá vendo que não tá dando certo, mas quer porque quer. Eu quero, eu vou conseguir, eu vou até o fim do mundo. E aí vai tropeçando, dando de cara na parede, sabe? Mas eu vou. Ao passo que, se você parar para se perceber, se reconectar com a sua verdade, com a sua alma, tirar essas ilusões da frente, essas verdades, essas crenças que você absorveu de outras pessoas, né, do seu sistema, do seu meio, e começar a pensar pela sua própria cabeça, seguir o seu coração, na verdade,
você começa a entender que não é exatamente esse o seu caminho, é outro. E aí você vai vendo as oportunidades que você vai conseguindo criar com cada vez mais facilidade nesse caminho. Não significa que vai ser um grande mar de rosas, sem nenhuma pedrinha. Vão ter. São importantes. Mas você vai conseguindo. A coisa flui. Porque a abundância, a gente está falando de fluxo. Abundância é fluidez. Não é bens materiais. Sucesso, realização, dinheiro na conta e carro importado na garagem. Abundância não é isso. Prosperidade não é isso. É um estado interior. É como você consegue realizar os seus objetivos da forma mais fácil e fluida possível. É como você consegue crescer, expandir, fazer cada vez mais, não só por si, mas pelo todo, de um jeito fácil e fluido, independente do resultado material que isso gere. O resultado material é consequência. Aqui não necessariamente eu estou falando sobre situações, preciso deixar isso claro. Eu não necessariamente estou falando sobre situações que envolvem bens materiais, carreira, trabalho, finanças. Pode ser? Claro que pode. Mas aqui a gente pode estar falando de relacionamento. Um relacionamento próspero, abundante, versus um relacionamento escasso, vazio, em que você fica presa a ele, não vê possibilidade de sair desse lugar e se contenta em ficar ali porque você não acredita que pode ter algo melhor para você. Eu consigo pegar toda essa mensagem e encaixar nesse contexto, mas eu não quero fazer isso porque não veio nada tão específico assim aqui. Eu diria que em nenhuma das cartas, apesar da gente ter uma carta aqui que fala sobre matéria, mas eu deixei amplo exatamente para você encaixar na sua área da vida. Ou, como eu disse, fazendo a leitura da mandala, para você identificar talvez em qual área da vida isso aqui vai aparecer. Como energia mais em destaque. Então, sempre dá para encaixar em áreas específicas. A gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relação, a gente pode estar falando de amizade. Vários temas. Até da sua saúde. Se você está com um quadro de doença que você não vê saída, por exemplo, aqui é usar a sua mente para conseguir se reequilibrar a partir do mental, para conseguir começar a buscar caminho físico concreto. Também dá para encaixar essa mensagem. E aí, veja em qual área isso aqui vai fazer mais sentido, ou se, como eu fiz, está falando da vida de modo geral. Espero que eu tenha conseguido deixar isso claro. Não tenha ficado confuso. Como eu disse também, você pode, lá no início, você pode assistir os outros signos de ascendente, lua e tudo mais, para conseguir aí, quem sabe, direcionar, né? Fazer um paralelo entre as mensagens. Então, veja as outras leituras, né, dos outros signos que você tiver no seu mapa. E é isso. Desejo para você um ano incrível e eu espero te ver no próximo. Sagitariana, muito bem-vinda à sua leitura. Eu vou trazer para você a síntese, né, da energia, da força e do desafio do seu ano, do seu próximo ano. E eu vou começar com o oráculo astrológico, as cartas astrológicas. Para todo vídeo até aqui eu falei errado. As cartas astrológicas para a gente conseguir talvez personalizar um pouco mais a sua leitura. Força e desafio é uma mensagem mais geral. E aqui, o que sair, você vai conseguir identificar no seu mapa astral como tema prioritário para você direcionar a sua atenção nesse ano. E claro, né, como eu disse lá no início, também é interessante fazer a mandala do ano, porque aí a gente consegue ver o movimento energético de todas as áreas da vida, de acordo com a mandala astrológica, né? É uma leitura de tarô, mas de acordo com a mandala astrológica, a energia para cada área da vida, para que você consiga se preparar, né? Para fazer desse ano um ano mais interessante, um ano melhor.
fazer dele o seu melhor ano, né? Sempre pode ser. Então, Sagitário, qual a temática do seu ano? Saiu para você aqui o signo seguinte, Capricórnio. A gente tem, você vai olhar no seu mapa, se você já fez o seu mapa astral, né? Você vai olhar a roda e ver em que casa Capricórnio tá caindo. E aí ali você vai ler o tema dessa casa e o que Capricórnio trabalha nessa temática. Aqui Capricórnio tem como regente Saturno, né? Saturno. Então você pode também ver onde está caindo Saturno no seu mapa, como regente desse signo. Aqui a gente tem o compromisso como energia. Então, o que isso traz para o seu ano enquanto tema? Tudo aquilo com que você escolhe se comprometer. Tudo aquilo que você escolhe se dedicar. É aí que você tem que colocar a sua atenção. E parece óbvio, né? O que você escolhe se dedicar, com o que você está se comprometendo. O problema é que, às vezes, a gente se compromete com algumas coisas sem ter uma consciência. Eu vou usar uma frase que eu ouvi outro dia numa aula. E ela talvez faça sentido aqui para alguns. A pessoa falava assim, de uma carta até desse tarô, eu vou ficar muito chocada se ela sair aqui. A carta de número 10 de espadas. A pessoa falava assim, de quem você está escolhendo ser camelo na vida? Às vezes, você é camelo de um pai, de uma mãe, dos filhos, do chefe, de um relacionamento. Ser camelo é quando você abaixa a cabeça e só atende às demandas da pessoa. Você não está fazendo por você, você não é a sua prioridade. A outra pessoa é. Aí você para a sua vida para atender as demandas dessa pessoa e se coloca em segundo lugar, ou em terceiro, ou em 10º. Você está se comprometendo com as demandas de outras pessoas sem ter consciência. Você só faz porque precisa. Coitada, precisa dessa ajuda. Eu hoje vou deixar isso aqui que é importante para mim de lado para fazer por ela. Afinal, é minha mãe. E aí você vai deixando a sua vida. E você segue sendo camelo. Então aqui, quando a gente está falando de compromisso, é não só com o que você escolhe conscientemente fazer, realizar, se dedicar sua energia, é para que você também observe, ao longo desse ano, com quem você está se comprometendo e com que, né? Inconscientemente. Tomar consciência de ser camelo para deixar de ser camelo. Veja se isso faz sentido para você. Eu achei importantíssimo ouvir isso. Vamos ver a força do seu ano aqui com o tarô. É a exaustão e o desafio. Foi isso que virou exatamente a carta que eu falei. Essa é a carta do camelo. A gente tem ele aqui embaixo. Quando focar, né? Você vai ver. Pronto. Renascimento. O camelo se torna leão, que se torna criança. Olha bem para essa imagem. Para que você absorva isso e não esqueça que esse ano você precisa descobrir. É o seu compromisso com você mesma. Descobrir onde e de quem você está sendo camelo. Para se tornar leão, no sentido de... Esse é o desafio, a carta do desafio. A exaustão como força é... Basta. Isso aqui, basta.
É um ano de você limpar do seu caminho aquilo que não é seu, aquilo que não contribui para a sua vida, para o seu propósito, aquilo que você está fazendo pelos outros, para que você se libere para fazer por você. É o seu compromisso com você mesmo. E é um ano de você se comprometer com você mesmo. A exaustão no sentido de chega de ser soterrada pelas demandas dos outros, acabou. Eu vou tirar isso da minha frente, eu vou tirar isso do meu caminho e eu vou fazer por mim. Para que eu descubra, para que eu me transforme, renasça, renascimento, renascer leão. Renascer leão também não é o melhor lugar para se estar, porque aqui tem muita coisa para ser dita. Eu tenho poucos minutos porque, para manter a média, mas eu vou levar aqui nesse caso, especificamente dessa leitura, a mensagem do leão para o seguinte lugar. O leão é a força bruta. E estar num lugar de força bruta para agir na vida também não é bom. É aquela ideia de matar um leão por dia, né? Essa frase tão comum, tão conhecida, tão presente no nosso imaginário. Quando a gente tá nesse lugar de eu preciso matar um leão por dia, a gente está numa batalha muito grande contra a vida. E não é esse o seu objetivo, não é o objetivo de ninguém. Você não precisa travar uma batalha contra a vida nem contra ninguém. Porque nesse lugar de batalha, você gasta energia demais. Desnecessariamente. É quase que o mesmo lugar dessa exaustão, se eu fosse ler essa carta separada. É assim, tem muita coisa aqui. Eu tenho que, me debater contra todas essas coisas que estão me soterrando. Então esse lugar também não é bom. Mas você precisa dessa força para sair do lugar de camelo. Talvez em primeiro lugar. Então, sim, busque essa força instintiva, essa ferocidade que existe em você para sair dos lugares que não te cabem e que você conscientemente não escolhe estar. A partir daí, vai ser o momento de nascer de novo. Agora como essência. A criança é a nossa verdade, o nosso eu verdadeiro, a nossa parte mais pura. Esse é o seu lugar. Aqui é se libertar de amarras, de demandas, de obrigações dos outros que não são suas, para abrir espaço para você reinar na sua vida, para você ser a sua maior e única prioridade, não de um lugar egoísta, de eu só olho para mim, eu só vejo a mim e ninguém mais me importa, mas de um lugar de eu sou a minha maior prioridade, porque ninguém vai cuidar da minha vida se eu não cuidar, ninguém vai fazer as minhas coisas, alcançar as minhas realizações se eu não fizer. Então, ao invés de gastar minha energia fazendo pelo outro, que tenha plena capacidade física e intelectual de realizar, a não ser que a gente não esteja falando desse caso, né? Você tem filho pequeno, né? Uma criança, um bebê, pessoas que realmente têm condições especiais, que precisam de cuidado, de atenção, isso é um caso à parte. Tô falando aqui, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é casada com uma pessoa e essa pessoa tem a vida dela e todas as faculdades e capacidades no lugar. Pessoa que tem o corpo perfeito, tem o seu trabalho, tem os seus amigos, mas precisa que você faça a comida, que você arrume a casa, cuide da roupa, sabe essa coisa de você servindo? Quantas mulheres até hoje não estão nesse lugar de empregadas do marido? Não estou dizendo que é o caso de quem está aqui, mas isso existe. Então, por que aquela pessoa precisa fazer pelo outro se o outro pode fazer por si mesmo? Existe um acordo, né? Precisa existir um acordo entre aquela dupla. Mas será que não dá para equilibrar de um jeito melhor, para que sobre tempo para ela também fazer as coisas dela? Sabe? O lugar que eu tô falando é esse, é o do desequilíbrio. Não é só porque
você não tem que fazer pelo outro. Não é isso. É porque, às vezes, se você faz 100% pelo outro, você faz 0 por você. Então, é aí que tá o ponto. É aí que você tem que olhar. Essa é a mensagem principal. É o maior compromisso desse ano para você de Sagitário. E, como eu disse, né, se quiser, faça a leitura, agende a leitura da mandala para poder identificar essas áreas, inclusive, que vão merecer mais atenção desses pontos que eu falei aqui. Pode não ser a relação, pode ser a família, pode ser o trabalho, por exemplo, né? Então, pra gente conseguir identificar. E aí, eu desejo que seu ano seja maravilhoso, que você tire o melhor proveito dele. E eu espero te ver no próximo.